Descubra agora como o plano secreto do Supremo vai arruinar a economia brasileira com medidas absurdas. Não desvie o olhar. Destruir a economia do Brasil. Para tudo que você está fazendo aí. Presta muito atenção aqui, porque o que eu vou te mostrar agora são os detalhes do plano secreto do Supremo para impedir a aplicação da Lei Magnitsky aqui no Brasil, que já foi colocado em prática ontem com a decisão desastrosa do ministro Flávio Dino. Mas é bem pior do que isso. As consequências desse plano são simplesmente apocalípticas. É a verdadeira destruição da economia brasileira e a transformação completa do nosso país, não em uma Venezuela apenas, mas em uma verdadeira Cuba. Bora então entender esse plano. Que plano que é esse? Com essa coluna aqui que saiu na Malu Gaspar no jornal O Globo. Após reação de Dino a Magnitsky, STF guarda carta na manga em caso de escalada de Trump. Carta na manga? Será que é uma jabuticaba? Ou vão plantar uva e amor? Será que é aquela nova milícia digital do STF? Alguém chuta aí qual que é a carta na manga? Vou escrevendo aí nos comentários, enquanto a gente lê a coluna que vai entender que carta na manga que é essa. Nos últimos dias, os integrantes do STF vinham dizendo a interlocutores que poderiam bloquear os bloqueios, proibindo que os bancos brasileiros cumprissem as ordens estrangeiras, exatamente como foi feito agora, ontem nessa decisão do Dino. Caso a ofensiva escale, porém, os ministros já discutiram uma resposta ainda mais grave: bloquear ativos ou contas de empresas americanas com interesse no Brasil. Gente, isso aqui é o cúmulo do absurdo. E já vamos comentar isso, mas eu preciso fazer uma simples pergunta. Vão bloquear ativos e contas de empresas americanas com base em qual lei, ministros? Qual lei autoriza vocês a fazerem isso? Gente, não existe! Não há nenhuma lei que dê esse poder a vocês, ministros. E mais, como que vocês vão escolher qual empresa americana bloquear? Vai ser o quê? McDonald's? Qual o critério? Como que vocês vão selecionar qual empresa levar para o abate, qual vai para o ritual do sacrifício, em nome da proteção e blindagem do Alexandre, quer dizer, da democracia, né? Que loucura! Vocês percebem como isso é insano, é arbitrário, é ilegal? Os ministros do STF simplesmente vão escolher por sorteio empresas americanas para sair aí bloqueando os ativos quando são empresas absolutamente inocentes, prejudicando empregos, renda dos trabalhadores, cadeias de produção e de serviço inteiras. Que várzea! Mas os efeitos vão ser muito piores do que isso, como eu vou te mostrar daqui a pouco. Segura aí para você ver. Gente, veja agora aqui comigo como nem eles, ministros, sabem quem que eles vão bloquear ou como essa insanidade seria operacionalizada. O que indica que só pode ser um blefe. Só pode ser um blefe, mais do que qualquer outra coisa. Mas com esse Supremo que está aí, a essas alturas, olha, não dá mais para duvidar de nada. Olha aqui. Por ora, essa ainda é uma hipótese, mas na semana passada ela foi mencionada algumas vezes pelos ministros a diferentes interlocutores, sem detalhar como que isso seria feito e nem quais empresas ou instituições poderiam ser atingidas. Para uma ala do STF, especialmente a que corre mais risco de sofrer sanções de Trump na esteira das sanções amorais, é preciso mostrar aos Estados Unidos que o Supremo não está inerte e tem instrumentos para reagir. Reagir destruindo a economia brasileira? É isso, ministros? Porque os Estados Unidos têm uma caixa de ferramentas infinita para usar contra vocês. Mas depois que vocês bloquearem as contas das empresas americanas, e aí, é o quê, hein? E o dia seguinte, sobra o quê? Vocês vão fazer o quê? Simplesmente não existe cenário em que o Supremo saia vitorioso de uma guerra contra os Estados Unidos. Não existe. E os ministros estão em completa e total negação da realidade. Vamos seguir aqui para você ver e eu te dizer como que fica pior. O clima interno, que já era de indignação, ficou mais acirrado depois das reuniões entre os ministros e grupos de banqueiros cujos relatos foram publicados em diferentes reportagens nos últimos dias. Como informou a colunista Bela Megali, os ministros ficaram irritados com o vazamento dos detalhes das reuniões. Mas, em conversas com a equipe da coluna, alguns deixaram claro que o que mais os irritou foi a sugestão dos banqueiros de que não havia nada a fazer senão obedecer às restrições da Lei Magnitsky. Olha só,
acham que somos teleguiados e que não podemos fazer nada, que não temos como reagir, chegou a dizer um desses ministros. Olha, eu fiquei desconfiado quem que é esse ministro com esse tom aí. Parece que começa com Gilmar e termina com Mendes. Mas me conta aí nos comentários quem você acha que disse essa besteira. Olha aí, os americanos também não têm empresas no Brasil? Acham que elas estão imunes? Afirmou, sugerindo que empresas americanas podem ser atingidas por uma espécie de represália do STF a Trump. Se os ministros fizerem isso aqui, que eles estão ameaçando fazer, ou blefando fazer, eles simplesmente vão destruir a economia do Brasil. Os Estados Unidos são os maiores investidores estrangeiros do Brasil, com mais de 357 bilhões de dólares investidos aqui. Isso aqui, gente, afugentaria investidores estrangeiros, faria o dólar explodir, cancelaria contratos entre empresas americanas e brasileiras, levando as brasileiras a sofrer, sem falar das sanções secundárias que Trump pode aplicar no Brasil. Trump pode aplicar embargos ao nosso país como ele aplica a Cuba e Venezuela, isolando esses países da cadeia mundial. Imaginou a gente sem computador que vem de fora, sem peça de computador, sem peça de carro? Vai virar o quê? Vamos andar de bicicleta aqui no Brasil? Hoje aqui as empresas que montam o carro são montadoras. Muitas peças vêm de fora. A gente quebra, a gente volta a idade da pedra. Sem falar nos ativos brasileiros lá nos Estados Unidos que o Trump pode simplesmente confiscar. Vai ser terra arrasada. Eu fico impressionado que os ministros brinquem publicamente com essa ideia. O Brasil quebra. Tudo para proteger um único homem. Um violador contumaz de direitos humanos. Ou melhor, desculpe, é tudo para proteger a democracia, o amor. Ah, Deus tenha misericórdia de nós. Antes de encerrar, eu tenho uma coisa para te falar. Se você, como eu, se interessa não só pelo aspecto político disso tudo que a gente está vivendo, mas também pelo aspecto espiritual, da fé e cultural, se você é cristão, defende as verdades... Se você gostou desse corte, assista o vídeo completo. Link na descrição. E não se esqueça, curta, comente e compartilhe se gostou do conteúdo.